veio a Jesus ao encontro, prostrou-se aos pés dele e lhe pedia que fosse à sua casa. Ele tinha uma única filha, de uns 12 anos, que estava para morrer. Jesus se dirigiu para lá, comprimido pelas multidões. Uma mulher que há uns 12 anos sofria de uma hemorragia e gastara com médicos tudo o que possuía, sem conseguir ser curada por ninguém. Achegou-se por trás e tocou a borda do manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Jesus disse: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão te segue e te aperta. Jesus, porém, disse: alguém me tocou. Senti que saiu de mim uma força. Vendo que tinha sido descoberta, a mulher aproximou-se trêmula, prostrada diante de Jesus. Ela contou na presença de todo o povo o motivo por que o tinha tocado e como logo tinha ficado curada. Jesus lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz. Jesus ainda estava falando quando alguém da casa do chefe da sinagoga chegou a dizer: tua filha morreu, deixa de incomodar o mestre. Mas ouvindo isso, Jesus disse: não tenhas medo, basta crer, e ela ficará curada. Chegando à casa, não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e lamentavam. Jesus disse: não choreis, ela não está morta, ela está a dormir. Eles riram-se de Jesus, pois sabiam que estava morta. Mas ele, tomando pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Ela voltou a respirar e imediatamente se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Os pais ficaram fora de si, mas Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Santivergério segundo o apóstolo e evangelista Lucas, que nos narra dois milagres feitos pelo Salvador do mundo, nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Que então se dirigiu o chefe da sinagoga, chamado Jairo. Era um homem muito importante, era um homem que conhecia a lei de Deus, era um homem que era o chefe da sinagoga, por isso então tinha a sua importância, e que mesmo assim, apesar de ser uma pessoa importante, ele dirigiu-se a Cristo. Dirigiu-se a Cristo e fez uma coisa que era relativamente difícil fazer. Os outros colegas dele, os outros famílias que estavam escritas nas profecias e por aí fora. Mesmo assim, Jairo, um deles, um dos chefes da sinagoga, dirigiu-se a Cristo. Evangelho de hoje nos mostra qual é que é
da fé em nossas vidas. E vimos isso através de Jairo e daquela mulher que tinha uma hemorragia e estava doente há mais de 12 anos. Então, o Santo Evangelho nos dá esperança para que nunca percamos a fé. A fé, queridos irmãos e irmãs, é o dom de Deus. A fé é um dom. Nem toda a gente tem o dom da fé. Nem toda a gente tem o dom da fé. Alguns têm fé. Alguns têm a fé muito fraquinha. E alguns pensam que têm uma grande fé, mas não têm a fé quando chegam as provações. E então, Jairo aflito tinha uma única filha, como diz o Santo Evangelho, que estava a morrer. E então, a fé, essa grande fé que Deus lhe deu em seu coração, esse fogo da fé, fez com que Jairo, o chefe da sinagoga, se dirigisse a Cristo, a pedir que o ajudasse. E que fosse a sua casa. Era inconcebível então, não é? O chefe da sinagoga convidar Cristo para ir à sua casa, sendo que todos então julgavam o Salvador, o criticavam por ele violar a lei. Mesmo assim, já lhe convidou para Cristo ir à sua casa. Entretanto, era uma multidão muito grande, então os apóstolos tentavam, não é, abrir caminho para que Cristo pudesse passar adiante. E eis que essa mulher, que estava doente há mais de 12 anos, que tinha gastado boa parte da sua fortuna, não devia ser muita, a tentar curar-se da hemorragia que sofria há 12 anos. Mas então, essa fé assolou o seu coração, tal e qual como foi o chefe da sinagoga, Jairo. Ninguém a pôde curar. Gastou dinheiro, passou de médico em médico, ficava na mesma. Ela pensou consigo mesma, se eu tocar no manto de Cristo, eu vou ficar curado. Era essa a fé dela. Era esse o pensamento que ela tinha. Não de dúvida. Não de, se calhar não, se calhar se eu tocar, se calhar ficar na mesma. Então ficava na mesma. Ela pensou em sua cabeça, se eu tocar Cristo, eu vou ficar curada. E ela tocou o manto. E naquele instante, o milagre aconteceu e ela ficou curada. Cristo falou aos discípulos, alguém tocou. E os discípulos, né? Senhor, mestre, está aqui uma multidão gigantesca, toda a gente toca. Mas Cristo disse, não, eu senti uma força a sair de mim. Cristo perguntou aos apóstolos, não porque Cristo não sabia quem o tinha tocado. Cristo é Deus homem, é onisciente. Ele sabia perfeitamente quem é que o tinha tocado. Ele perguntou aos discípulos, para os discípulos tomarem atenção, os discípulos e todas as pessoas que rodeavam Cristo, para o ouvir, para que essas pessoas pudessem saber o que é que aconteceu ali e a importância que isso tem para aquelas pessoas que estavam lá e para nós. Aqui, 2000 anos depois. É essa, queridos irmãos e irmãs, a força da fé. Ela não duvidou por um minuto que ela podia ser curada. Muitas vezes somos assolados então por essas provações, por morte, por doença, por problemas, e a nossa fé fraqueja. Chegamos a uma altura em que não temos força nem fé para orar, nem acreditar que Cristo não nos abandona e está sempre ao nosso lado
para nos ajudar, para nos dar a mão e para nos consolar. E para isso basta, então, um passo de nossa parte. É óbvio que a mulher tocou Cristo e nós também o podemos tocar. Tocamos aonde? Tocamos no sacramento da confissão, no Ispoved, tocamos Cristo no Britchasi, no corpo, na Eucaristia, no corpo santo e o sangue vivificante de Cristo. Beijamos a cruz do Salvador, beijamos os santos ícones. Mas será que somente isso, automaticamente, já vai fazer o milagre? Não. Tem que haver um trabalho da nossa parte. Se o nosso coração não acreditar que ao tomarmos a Santa Eucaristia, ao nos arrependermos disso para ver, ao beijarmos a cruz, ao beijarmos os santos ícones, se a gente não acreditar, se a gente não tiver fé que eles são milagrosos, queridos irmãos e irmãs, não adianta a gente ir daqui até o órfão, ao túmulo de São Severidão e pedir que ele faça um milagre. Porque em nosso coração, com certeza, ele não tem fé. E se o nosso coração não tem fé, então não vai acontecer nada. Porque hoje também o Evangelho nos ensina que a fé, isto é, segundo a nossa fé, nos será dada. Por isso, conforme a gente acreditar, Deus nos dá. Se nós não acreditamos, Deus não nos dá nada. Se a gente tivermos dúvidas, nós próprios temos dúvidas. Nós próprios temos, às vezes, a fé fraquinha, quando vêm os problemas, quando vem a morte e as doenças. E então a gente não tem forças e começamos a desacreditar. Começamos a perder a pouca fé que nós já transportamos no nosso dia a dia. E vejam o que aconteceu com aquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e que a afastava completamente da sociedade, porque os judeus naquela altura consideravam impuros quem era lepra, quem tinha lepra, quem sofria de hemorragias e por aí fora. Por isso essa mulher tinha grandes problemas, como nós temos no nosso dia a dia. E mesmo assim, ela pensando na sua cabeça, se eu tocar, eu vou ficar curada. O mesmo assim nós temos que ter essa fé ardente em nossos corações quando nos aproximamos, ainda que indignos da Eucaristia. Nós sabemos que somos indignos de nos aproximar do corpo e sangue do Mestre Divino. Mas também sabemos a nossa indignidade e sabemos que temos essa fé que ao tocarmos o Mestre Divino, Ele curará as nossas deficiências físicas e espirituais. É essa a fé ardente que devemos ter em nossos corações, como teve aquela mulher que jorrava sangue há 12 anos. O mesmo aconteceu com Jairo. Depois que a mulher ficou curada, toda a gente, ainda muito mais gente, foi atrás do Mestre Divino, do Salvador, que se aproximou da casa de Jairo, mas só deixou entrar os seus 3 discípulos mais próximos, que eram Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Ainda fora de casa, as pessoas disseram: já não há nada a fazer. Todo o mundo estava triste, todo o mundo estava desolado, a única filha do chefe da sinagoga tinha morrido. Mas Cristo diz: não choreis, porque ela está a dormir. Então, como é óbvio, toda a gente se começou a rir, porque toda a gente sabia que ela já estava morta há algum tempo. Mas eis que chega, então, o Alfa, o Ômega, o sem início, o sem fim, aquele que tem o poder da vida e da morte nas mãos, o Criador do visível e do invisível, estava ali na figura de Cristo, o Deus homem. E com razão, o Deus homem disse: ela não morreu,
ela está a dormir. Porque para Deus não há morte. Para Deus não há morte. E Ele não podia deixar de fazer voltar à vida a única filha daquele chefe da sinagoga, que teve fé suficiente e engoliu o orgulho que ele tinha e que os outros todos tinham, como chefes de sinagoga e pessoas importantes, engoliu isso tudo e teve a fé suficiente para pedir ajuda ao Mestre Divino. E assim aconteceu estes grandes 2 milagres, queridos irmãos e irmãs, que nos ensina hoje, neste Santo Evangelho, o poder que a fé tem nas nossas vidas. Nas nossas orações, peçamos a Deus, e na nossa oração conjunta, aqui na Santa Igreja, onde Cristo está presente misticamente, com os anjos, com os arcanjos, e que Ele se encontra presente na Sagrada Eucaristia, na cruz, nos ícones e em todos os sacramentos da Igreja. Mas eles não funcionam automaticamente, queridos irmãos e irmãs, se nós não acreditarmos e não tivermos fé em todo o nosso coração, que é o próprio Cristo, que está no cálice, que é o próprio Cristo que abençoa e não o Padre. Peçamos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que o Salvador nos dê o fogo da fé em nossos corações, na morte, na doença, na tristeza, nos problemas, todos os dias da nossa vida, acreditando sempre no seu apoio, na sua bênção e na sua ressurreição. Amém.